Olá, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, uma excelente terça-feira a você. Nós vamos falar com Deus logo mais em seu favor. Já deixa aqui o seu nome, o nome da sua família para o momento da oração. E eu quero falar com você hoje sobre 4 atitudes que te aproximam de Deus. 4 atitudes que te aproximam de Deus. A Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A primeira atitude é se humilhar diante de Deus. E se humilhar aqui é no sentido de reconhecer a soberania, a autoridade dele, reconhecer que ele é o Senhor da sua vida, reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, entender que há um Deus tão grande, tão poderoso acima de você. Muitas pessoas, elas são tão independentes de Deus, tão prepotentes, tão orgulhosas, que elas chegam ao ponto de dizer que o Deus da vida delas é elas mesmas, ou o seu dinheiro, o seu status social, o seu poder econômico. São pessoas que elas não reconhecem a Deus nem no leito de morte. E a verdade é que nós nos humilhamos diante de tantas coisas. A moça, por exemplo, a mulher se humilha diante do rapaz que não a quer, dizendo: se você me deixar, eu vou morrer, eu vou tirar a minha vida, não me deixe. Ela se humilha diante dele, às vezes, muitas vezes, para o namorado, que ela está vivendo um relacionamento abusivo com uma pessoa que agride fisicamente, verbalmente, trai, maltrata, machuca, e mesmo assim ela se humilha por carência, por conveniência, ou seja lá por que motivo for, mas ela se humilha diante dele para que ele permaneça com ela. A pessoa no trabalho muitas vezes se sujeita à humilhação que o superior imediato submete ela, muitas vezes até tolera alguns assédios por conta do emprego, por conta do trabalho, e seja lá pelo que for também, pela necessidade que ela tem de levar o pão nosso de cada dia para casa, seja pelo emprego, pelo que for, o sonho que ela tem, mas a verdade é que ela se humilha. Então, nós muitas vezes engolimos sapo, muitas vezes nós nos sujeitamos a certas situações, humilhações que passamos na vida, e eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, você já teve que lidar com situações que você teve que se humilhar diante daquela situação. Agora, por que não nos humilharmos diante de Deus? Por que não? Porque a Bíblia, ela nos deixa lições poderosas. Existe um versículo na Bíblia que é interpretado até de maneira equivocada, né, que é: todo humilhado será exaltado. Mas isso está fora de contexto. Esse versículo ele não existe, ele é apenas uma frase de para-choque de caminhão. Porque, na verdade, essa referência diz que todo aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. Então é se humilhar diante de Deus. A Bíblia nos ensina também a nos humilharmos diante da potente, da poderosa mão de Deus, que em tempo oportuno vos exaltará. Então aprenda a se humilhar diante de Deus, dobrar os seus joelhos, se curvar diante dele, dizer: meu Deus, olha, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Até aqui as minhas decisões me levaram para esse cativeiro, para esse sofrimento que eu estou enfrentando. A minha vida amorosa é horrível, minha vida profissional, a minha família está destruída, eu estou aqui, sabe, no vício, eu estou aqui perdido, a minha vida está literalmente no fundo do poço, porque eu sempre andei sozinho, eu sempre fiz do meu jeito, eu sempre tomei as minhas
decisões por mim mesmo, mas eu me humilho diante do Senhor, eu busco a tua ajuda agora, eu reconheço, Senhor, na minha vida, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Isso é você se humilhar diante de Deus, é você entender que a vontade de Deus é melhor, maior do que a tua, é você reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Outra atitude é você orar. Você orar. Existem pessoas que elas oram, elas buscam a direção de Deus, pessoas que elas não tomam uma decisão sem fazer uma oração, sem buscar a direção de Deus. E uma pessoa que ora, é claro que ela vai ter uma facilidade muito maior de tomar decisões assertivas, porque Deus conhece o futuro. Deus, ele sabe de todas as coisas, a sua onisciência. Deus, em sua onisciência, sabe de tudo, sabe o futuro, ele sabe de todas as coisas. Quando você consulta a Deus em oração, quando você busca a sua direção, você evita erros desnecessários, coisas que muitas vezes você acaba se envolvendo por falta de direção, você acaba entrando aonde não era para entrar, se relacionando com quem não era para se relacionar, fazendo coisas que não era para fazer, e isso traz problemas, dores de cabeça, isso traz para você muitos prejuízos econômicos, emocionais e até espirituais. São decisões que não foram tomadas na base da oração. Quantas pessoas estão agora sofrendo na vida amorosa por causa disso? Quantas pessoas estão agora no fundo do poço, estão endividadas, estão literalmente afundadas porque tomaram decisões sem direção, sem buscar através da oração. A oração, ela move os céus, ela move as mãos de Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos faz ter intimidade. A oração é um diálogo, é uma conversa. Quando você, por exemplo, tem uma dúvida, quando você tem uma questão para resolver, você está passando por uma situação difícil, geralmente você busca um amigo íntimo, uma pessoa que você confia, que você sabe que aquela pessoa tem bons conselhos, é uma pessoa madura, é uma pessoa que vai te passar com firmeza, segurança. Com Deus é a mesma coisa, você ora a Deus, você busca a Deus porque você tem segurança nele, você confia nele, então você busca a direção de Deus. Isso aconteceu com Davi, quando ele chegou em sua cidade e ele a viu queimada, os inimigos invadiram, saquearam a cidade, levaram as mulheres como reféns, as crianças, e queimaram a cidade. Quando Davi regressou da batalha com seu exército, ele se deparou com a cidade completamente arruinada, devastada. Ele não saiu às pressas, ele não trocou os pés pelas mãos, embora a pressão das pessoas sobre ele, uma vez que ele era o rei, o líder, era muito grande, as pessoas queriam apedrejar Davi. Só que Davi sabia que não adiantava ele agir no calor da emoção, tomar decisão precipitada, que é o que a maioria das pessoas faz. Por isso ele consultou a Deus, ele se vestiu com a estola sacerdotal, ele buscou direção, dizendo: Deus, eu devo perseguir esse bando, alcançá-lo-ei eu. E Deus falou: persegue, porque você os alcançarás e a tudo libertarás. Quer dizer, Davi não tomou decisão no calor da emoção. Não tome decisões quando você estiver passando por um problema muito sério, quando você estiver profundamente triste ou até mesmo alegre, porque tanto a tristeza quanto a alegria, tanto a conquista quanto a perda de alguma coisa, elas mexem com as nossas emoções. E quando nossas emoções estão alteradas, não é bom tomar decisão, porque nós não vamos tomar decisões com a razão, pensando, raciocinando, não, mas o impulso daquele momento, daquela alegria ou daquela tristeza, vai fazer a gente tomar decisões. Quantas pessoas saíram do emprego, discutiram com o superior imediato, quantas pessoas ofenderam um funcionário, tomou um processo, quantas pessoas saíram de casa, acabaram com o casamento, deixaram família, deixaram seus filhos, por conta de um momento, de uma situação que ela estava enfrentando, não soube lidar com aquilo, suas emoções estavam ali
alteradas, e ela acabou tomando decisão, e algumas dessas pessoas vieram a se arrepender amargamente depois. Então ore a Deus, busque a direção de Deus através da oração, pedindo a Ele para te guardar, para te livrar, para te ensinar como agradá-lo, te ensinar como andar com Ele. Se relacione com Deus por meio da oração. E terceiro, ele diz aqui, buscar a minha face. Você percebe que nós falamos orar e buscar a minha face, porque são duas coisas que parecem ser a mesma coisa, só que não é. Porque quando você ora, na maioria das vezes que as pessoas oram, elas apresentam a Deus suas dúvidas, suas petições. Aqui ele fala, buscar a minha face. É você buscar a presença de Deus, é você priorizar a presença dele. É você buscar Ele, não o que Ele pode te proporcionar. É o tal do pão e o peixe, né? Que as multidões seguiam Jesus e Jesus disse a elas, olha, buscar e trabalhar e não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste, para a vida eterna. Quer dizer, busquem a palavra, busquem a mim, busquem se relacionar comigo, não as coisas que eu posso proporcionar, como a cura de uma doença, uma porta que se abriu na sua vida profissional, a restauração do casamento, a libertação do vício, não essas coisas, embora você precisa dessas coisas, e Deus sabe disso. Só que busque a Ele, não pelo que Ele pode te fazer na tua vida, o que Ele pode lhe proporcionar, mas buscá-lo por quem Ele é, por quem Ele representa. Ele é Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Então, busque a face de Deus, busque a intimidade de Deus. Você vê que quando uma pessoa está orando por uma necessidade, eu percebo isso porque nós lidamos com pessoas o tempo todo, e nós percebemos que quando as pessoas oram por uma necessidade, elas intensificam a oração, elas colocam uma força tão grande na oração, mas quando elas estão orando simplesmente para buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, para adorar a Deus, a oração não tem o mesmo peso, não tem a mesma força. Parece que elas estão cansadas, apáticas, porque parece que as pessoas valorizam mais as suas necessidades do que a Deus. A quarta atitude é afastar os seus maus caminhos, quer dizer, abandonar o pecado, se afastar, se converter, fazer uma conversão. Imagine que você está indo por um caminho mau, um caminho que você não sabe até então que é mau, você está caminhando ali, só que de repente você recebe uma revelação da palavra de Deus, você recebe uma direção e aquilo chama a sua atenção, você é impactado pelo Espírito Santo que o convence de que aquilo é errado. Então o que você faz? Você toma a atitude de mudar a rota, mudar o caminho. Se você roubava, agora você não rouba mais, antes você trabalha. Se você traía, agora você não trai mais. Eu já vi pessoas, por exemplo, ouvir uma palavra, e a pessoa simplesmente ligar para a mãe e dizer, olha, não quero mais, fica com a sua família, que a partir de hoje eu vou começar uma vida nova com Deus, eu não quero mais viver desta maneira. Pessoas que deixaram armas, abandonaram as suas armas, pessoas que deixaram ali trouxa de maconha, pino de cocaína, pessoas que abriram literalmente mão de tudo, cortaram da sua vida aquilo que era mal. Por quê? Porque elas queriam se aproximar de Deus. Então é abandonar, porque não tem como, não dá para negociar. Muitas vezes as pessoas ficam tentando arrumar uma brecha dentro da própria palavra, e aí elas se utilizam de versículos soltos, avulsos, para justificar a permanência delas naquilo que é errado. E algumas chegam a dizer que se a minha consciência não pesa, então não tem problema. Agora, e se você rejeitou a boa consciência? Como muitos que o fizeram e naufragaram na fé. Então, cuidado com isso. Não é o que te acusa que é errado, é aquilo que está escrito que é errado. Então, cuidado com isso. Abandone, corte da sua vida aquilo que é mal. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, e os homens vão se encaminhando, só que no final a morte os espera. Então cuidado com isso, cuidado, se afaste do que é mal, corte aquilo que é mal da sua vida, comece a praticar
essas 4 coisas a partir de hoje. Ore, primeiro, se humilhe, ore, busque a face de Deus e se afaste do mau caminho. Quero orar por você, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, eu oro por esta pessoa, meu Deus, que ela está tão distante, tão fraca, tão desanimada, sabe? Pessoas que estão afastadas da Tua presença, pessoas que por algum motivo elas se afastaram depois de uma decepção, depois de um problema, depois de uma luta, depois de uma situação, meu Deus, que ela viveu, que ela passou, meu Deus, ela não teve forças para permanecer e se afastou da Tua presença, e hoje ela está fraca, debilitada, meu Deus, hoje ela está no fundo do poço, meu Deus, clamando, meu Deus, gritando, a sua alma grita por ajuda, mas ela não sabe como, ela grita por ajuda, mas ela não sabe como buscar essa ajuda, meu Deus. Então dê direção para ela, para que ela possa se humilhar diante do Senhor, orar, buscar a Tua face, cortar da sua vida aquilo que tem separado ela do Senhor, aquilo que tem enfraquecido ela, meu Deus, um pecado, um erro que ela cometeu. Então ajude essa pessoa a se levantar, estenda suas mãos agora, meu Deus, para levantar essa pessoa que está caída, fortalecer essa pessoa que está fraca, dar ânimo para essa pessoa que está desanimada. Cura os enfermos, meu Pai, no corpo, na alma, cura os doentes, liberta os cativos, aqueles que estão presos ao vício, ao pecado, meu Deus, restaura o casamento, restaura a família, meu Deus, abençoe esta pessoa, meu Pai, estenda as suas mãos, mova as tuas mãos na direção delas, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Todos os dias nós estamos aqui para o momento da oração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sino e olha, compartilhe esta oração com outras pessoas. Certamente essas palavras vão levantá-las, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima oração.